Só para recordar, a nossa pretensão é buscar nos livros Agenda Cristã e Conduta Espírita reflexões que muito nos auxiliarão aqui na nossa passagem terrena. Nós já falamos e abordamos os dois livros e a nossa proposta é cada aula num determinado livro e há essa oportunidade de termos um contato direto com os livros de André Luiz e ao mesmo tempo compartilhar não só da leitura, do estudo, mas também de ideias que nós possamos discutir durante a nossa aula, se assim podemos nos expressar, no nosso momento de aprendizado juntos, não é? Hoje nós estamos iniciando o segundo capítulo do livro Agenda Cristã. Mas antes de abordar o teor dessa lição, dessa noite, vamos refletir um pouquinho a respeito do título, Princípios Redentores. Primeiro, para entender, buscar o entendimento, o conceito do que é redenção. Alguém gostaria de falar o que é redenção? O conceito de redenção, redimir, libertar-se. E o maior redentor que nós temos no conceito cristão é Jesus. E a gente pode associar também a palavra redenção à salvação. Mas eu prefiro, quando falamos em salvação, Jesus Salvador, como Jesus Redentor, e na linguagem de Vinícius, o nosso querido, inesquecível Pedro de Camargo, falar que na verdade Jesus é o educador por excelência. Então, na verdade, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa libertação será alcançada na medida do nosso aprendizado, não é? Vale lembrar que esses princípios são normas que indicam como proceder, não é? Portanto, se nós somos cristãos, nós teremos que adotar esses princípios como norte da nossa vida, para que a gente alcance de fato a libertação do quê? Da nossa pequenez, libertação das nossas aflições, não é? Porque é comum, em alguns momentos da nossa vida, nos sentirmos prisioneiros, né, da dor moral, da dificuldade de caminhar no sentido da nossa iluminação. O que fazer? Como proceder? Entendo que esta lição dessa noite vai nos dar um tanto de roteiros para alcançarmos uma nova dinâmica da vida e a nossa libertação, a nossa redenção. André Luiz começa bem o texto, né? Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Nós como espíritas, nós como cristãos, verdadeiramente falando, não podemos viver desassociado da ideia de Deus. Na linguagem do evangelista João, Deus é amor. Nas palavras seguras de Jesus, Deus é o nosso Pai Celestial. Olha que interessante, na medida que eu alimente na minha alma a certeza da presença de Deus, nós não ficaremos absolutamente em qualquer momento da nossa vida destituído dessa força. Ora, se Deus está em nós, e Ele está em nós, nós não podemos nos abalar, nós não podemos nos desestimular perante a vida, perante os desafios que a vida nos propõe a vencer. Por isso que é importante nós não perdermos esse sentimento, esta fé inabalável. Deus está em nós.
Deus, conforme nos falam os amigos espirituais, no livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas. É soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Então, André Luiz fala isso para nós. Não se esqueça de que Deus é o tema central do nosso destino. Nós não podemos esquecer em qualquer momento da nossa vida de Deus, principalmente nas horas amargas das aflições, da enfermidade, da desencarnação de um parente próximo, a gente acaba perdendo essa ligação com Deus, né? Isso não pode absolutamente ocorrer em nossas vidas. Segundo princípio, na ordem, né? Deseja o bem dos outros tanto como deseja o próprio bem. Olha que bacana. Além de você participar de alguma forma em agir para o bem de outrem, aqui quero crer que o sentimento é muito maior ainda. É de, como ele fala, desejar o bem. E não fala, André Luiz, aqui, qual seria o outro. Qualquer outro. Que eventualmente nós nos conheçamos, que eventualmente participe da nossa vida. Eu penso, talvez ainda no nosso estágio evolutivo, esse desejo para o outro, o desejo do bem para os outros, bem em todos os sentidos, bem material, bem espiritual, ainda é um desafio. Porque nós pensamos primeiramente em quem? Em nós mesmos, né? Eu quero o meu bem, o bem dos meus próximos, dos meus filhos, dos meus familiares. Aqui o sentimento é muito mais amplo, né? Por isso que é um princípio de redenção. No dia que isso estiver verdadeiramente aplicado em nossas vidas, nós daremos um passo enorme para a nossa redenção, não é? Quando nós tivermos essa sinceridade, porque nós temos ainda a vencer o egoísmo, não é? O egoísmo que pensamos só primeiramente em nós. E aqui me faz lembrar também dos princípios de Jesus, né? Faça outro que gostaria que os outros vos fizessem, né? Esse capítulo dessa lição vai ser desafiador para nós, porque nós vamos pensar e nós vamos refletir, e repito, o importante é a nossa sinceridade. A gente não pode aqui enganar ninguém, porque a gente estará enganando a nós mesmos, né? E eu, quando estudava essa lição hoje à tarde, refletindo a respeito para que pudéssemos falar alguma coisa à noite, honestamente, a gente se sente pequenininho, porque a gente não consegue ainda, né? Mas isso não é motivo para a gente desanimar. Olha, mais difícil aqui agora. Concorde imediatamente com os adversários. Talvez seja o ponto mais difícil. E nós podemos pensar, né? Quem são os nossos adversários? Não é? São aquelas pessoas que eventualmente não têm simpatia por nós. São os adversários profissionais, os concorrentes. E quando nós estamos entre amigos que nos amam, eles não gostam de enaltecer os nossos erros, né? Passam por cima de tudo. Relevam. Agora o adversário não. Eles falam o que nós não gostamos de ouvir. E muitas vezes eles falam verdades. É motivo para a nossa corrigenda, para refletir, parar, pensar, será que ele não está certo? O André Luiz vai muito mais adiante, né? Nós não estamos ainda em condições de concordar imediatamente com o nosso adversário. Mas vamos fazer um exercício, né? Pelo menos para ouvir e para analisar se aquela crítica serve para nós, de alguma forma, né? Na verdade, só para lembrar os nossos amigos que estão vendo o vídeo, que eventualmente nós estivermos dando alguma sacudida com a mão, que nós estamos sendo visitados por aquelas
com várias mosquinhas, né, as drosófilas que estão aqui a nos perturbar, né? Então, a gente está falando aqui, não é que a gente tem algum tique não, né, mas é por causa das moscas, né? A Elaine estava toda hora falando, não que ela seja italiana, embora descendente, mas o excesso das mosquinhas nos faz. Eu penso que nós estamos vivenciando um mundo ainda de provas e expiações. Então a melhor fórmula que nós temos para compreender um ato criminoso é entender que nem todos na vida estão no mesmo estágio evolutivo. Eventualmente nós encontraremos, por isso que é importante a prece, para que a gente não caia em tentação, para se precaver e se prevenir de eventuais ações infelizes. E sempre olhar o criminoso como um doente. É um indivíduo que vai pagar pelos seus débitos, fez uma grave infração perante as leis morais da vida e vai com certeza, ou hoje pela justiça dos homens, ou amanhã pelas leis reencarnacionistas, a sofrer aqueles percalços de uma ação infeliz. A gente teve que orar, quando eu tenho uma oportunidade de ver uma tragédia como essa, orar pela alma que partiu e também pela alma do enfermo que permaneceu aqui. Com certeza mostrando para nós de forma inequívoca o seu estágio ainda deficitário na presente jornada evolutiva, né? Porque se nós não tivermos essa visão espírita da lei da evolução, nós poderíamos ser levados à revolta, né? E agir de forma a querer a vingança imediata, que não é o caso, né? Infelizmente, ninguém nasce para cometer crime, mas essas criaturas que se envolvem em delitos graves como esse, são espíritos ainda inferiores, não é? Que pela nossa pequenez, eles vivem conosco para que a gente possa aprender através da dor a não agir daquela forma, né? Respeite a opinião dos vizinhos. Veja que interessante esse princípio redentor, porque todos nós temos vizinhos, né? Salvo raríssimas exceções, que o indivíduo mora em lugar... mas em regra nós temos vizinhos. E no condomínio pior ainda. Tanto condomínio horizontal como vertical. Tem que ter um grande jogo de cintura para ter uma convivência fraterna. Hoje, infelizmente, a gente percebe, principalmente nos meios mais desenvolvidos nas cidades, que nós não temos mais amizade com os nossos vizinhos, né? Se alguém perguntar, escuta, como chama o vizinho da frente? Não sei. Do lado? Não sei, né? A gente vai se distanciando, vai perdendo afinidade, vai perdendo costume, às vezes um bom dia, boa tarde, e olhe lá. O que me faz lembrar com saudade dos vizinhos que iam trocar receitas, que iam visitar, enfim. Evite contendas, brigas desagradáveis. Aqui em todos os lugares, né? Uma possibilidade de termos contendas mais vivenciadas são aquelas dificuldades no trânsito, né? Sem querer exemplificar de forma drástica, mas recentemente nós tivemos uma briga de trânsito na cidade vizinha de Catanduva, onde um atirou contra o outro, imagine, por uma infração de trânsito, e os dois morreram, caíram, baleados. Lamentável. Então, a gente que tem que ter um pouco de discernimento e inteligência para não dar combustível para corda para essa dificuldade. Então, às vezes é preferível parar de falar, discutir, porque isso pode eventualmente trazer situações extremamente desagradáveis, com consequências irreparáveis, né? E sem esquecer também que na nossa invigilância, espíritos malfeitores ou não inferiores atuarão em nossas mentes para fomentar a discórdia. Aí você acaba agredindo, ofendendo, e não era momento para isso, né?
empreste sem aguardar restituição. Aqui é a caridade plena, né? Empreste livro, dinheiro. Tem muita gente que perdeu amizades porque deu um dinheiro emprestado e o outro não pagou. Mas a gente deve sempre, se você tiver a oportunidade de emprestar, não pense em receber, não o bem propriamente dito de volta, mas uma situação que lhe favoreça da mesma forma que você favoreceu outrem, né? Dê seu concurso às boas obras, com alegria. Na verdade, me faz lembrar aqui Leon Denis, esse grande filósofo espírita, continuador de Allan Kardec. Nas suas obras ele cita que quem faz o bem, a alma incha. Não é? Então, é verdade, quando você está praticando o bem, e os centros espíritas, eles são abençoados, que nos dão oportunidade para fazer obras boas, mas é importante esse entusiasmo, é sempre esse sorriso, essa energia, essa disposição de trabalhar em prol do bem dos outros, né? A gente não pode perder isso jamais, essa alegria. E que me faz lembrar também de Chico Xavier. As pessoas deslocavam até Uberaba para ver o Chico doando um pedaço de pão e algumas moedas. E com uma alegria, ele ficava lá e tinha centenas de pessoas. E as pessoas não percebiam, principalmente os espíritas, que ali era um exemplo para que a gente voltasse para as nossas regiões de origem e trabalhasse também no bem, não é? Com entusiasmo, com alegria, né? Não se preocupe com os caluniadores. Quem é caluniador é que fala mal de nós? Sem querer ser muito técnico, mas há uma diferença entre difamar e caluniar. O caluniador, ele imputa a outrem um fato criminoso. Você furtou a tua sogra, é uma calúnia. Agora, difamador é um fato que desabone a tua conduta moral. Você é desonesto, você é um mau pagador. Mas aqui ele quer dizer no geral, né? Ele não foi técnico, mas quer dizer a pessoa que fala mal de nós. Por que a gente não deve se preocupar? Principalmente, e vai me socorrer uma outra frase de André Luiz, que eu acabei adotando como forma de conduta. Haja de forma de que ninguém acredite no seu caluniador. Olha que interessante. Se eu tiver minha consciência tranquila, o indivíduo vai falar mal de mim, fala: olha, o Marcos é um mau marido, bate na sua esposa constantemente. Espera lá, eu não acredito nisso, porque eu conheço, sei do seu procedimento, a mulher vive com alegria, vive bonito, bem trajada, né? Então, a minha conduta, a minha ação vai desacreditar o meu caluniador. Por isso que eu não vou me preocupar, porque ele não está falando a verdade. Eu creio que o André Luiz aqui, ele fala do caluniador como aquele indivíduo que inventa, que tem o hábito de denegrir pessoas. E nós sabemos, infelizmente, que existem pessoas que têm só esse intuito, né? Porque ele denigre alguém e ele se eleva, né? Na medida que ele critica. Então eu não devo me preocupar com isso, não, né? Até um ditado popular que fala que os cães ladram e a caravana passa, não é? Aqui é uma outra questão de inteligência de André Luiz, né? Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Porque se o indivíduo estiver com malquerência em nosso destino, é que ele acha que a gente é muito importante, não é? Porque se não fosse nada, a gente passaria desapercebido, né?
Mas tem pessoas que são assim mesmo. A nossa presença incomoda, né? Incomoda por quê? Porque nós temos algum valor. Eu já vi dizer, isso é interessante, em algumas colocações espíritas, que o ódio é o amor doente, né? Salvo engano, a Joana de Ângeles fala isso com muita clareza, né? Agora, se eu tenho esse entendimento, e é importante a gente ter sempre a certeza que nós não somos nenhuma criatura especial, né? Então, se o nosso inimigo quer o nosso mal e se incomoda conosco, que legal, pô! Eu estou incomodando alguém, né? Porque algum valor eu tenho. E às vezes um valor que não é aquele verdadeiro, né? Por isso que a gente deve ter a humildade sempre, né? Ajude as crianças, não só as nossas crianças, mas a criança em geral, né? Criança, principalmente aquelas que são carentes, né? Se nós tivermos oportunidade, e o Espiritismo e as casas espíritas são muito ligadas à assistência às crianças, né? Muitas creches, e o nosso projeto de futuro, né, Elaine, vai trabalhar com crianças na fase escolar, tentando auxiliar. É sempre bacana isso, né? Porque a gente vai dar uma orientação não só na parte moral, espiritual, e também na parte assistencial material, para que a criança possa desenvolver-se. Principalmente nesses dias que a gente vê, infelizmente, uma ação criminosa, né, na pedofilia, né? Uma exploração, a sexualidade infantil. Criança é criança, pô. Deve brincar de boneca, de bola, enfim. Não desampare os velhos e doentes. É importante sempre lembrar que um dia nós também envelheceremos. Por isso que é importante, eu sei que é difícil nos dias atuais, principalmente quando nós não temos um plano de médico que é compensador, tudo é caro, e a atenção ao idoso é problema, mas nós não podemos absolutamente desprezar os nossos idosos, né? Destacar o pior cômodo da casa para eles. Infelizmente, muitas vezes a gente vê. Eu não estou aqui a dizer absolutamente se eu tenho um pouco mais de condição econômica e por falta de recursos, de tempo até, eventualmente hoje nós temos instituições que são perfeitas no atendimento ao idoso, não é? Não é nenhum demérito a gente, às vezes, levar um nosso ente querido que possa ser melhor assistidos, né? Só para título de exemplo, nós temos em São José do Rio Preto uma instituição que eu reputo uma das melhores do mundo, chamada Geripe, que atende idosos com muito amor e com muito cuidado, com muito amparo. Mas o que nós não podemos alimentar em nossa alma é o desprezo, né? Porque ele já não raciocina bem, porque ele já não produz. E repito, né? Nós um dia também envelheceremos, né? E aí é gozado, sem criticar, apenas para lembrar alguns amigos mais aproximados de Chico Xavier, quando perceberam que a comunidade espírita queria, alguns espíritas afoitos, manter o Chico sob a sua guarda, falaram lá, eu me lembro: escuta, por que vocês não fazem o mesmo com os outros idosos no Brasil, né? Só o Chico Xavier? Complicado. E os doentes, né? Doentes,
que estão em grandes dificuldades. Muito embora hoje, com todo respeito eu falo isso sem querer criticar instituições espíritas que se ligam à assistência hospitalar. É difícil, a gente sabe hoje como que é manter uma casa de saúde, não é? Eu tenho amigos que administram Santa Casas, sabe da dificuldade do SUS, Sistema Único de Saúde, dos recursos estatais. Mas isso não impede que a gente individualmente possa auxiliar algum doente, não é? Às vezes até com um passe, uma prece, uma palavra de incentivo, de carinho. Isso é importante. Outro princípio, difícil, pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. O André Luiz, já falei isso aqui nos nossos estudos, até para descrição, para descrever, melhor dizendo, uma situação, ele fala, naquele lugar estava Joaquim, Antônio, Maria e eu venho por último. Se alguém perguntar para você, você foi numa festa ontem? Quem estava lá? Estava eu, fulano. A gente coloca sempre o eu em primeiro lugar, né? Porque nós somos os mais importantes. Aqui a lição é forte, que pede para que a gente pensar para nosso benefício por último. É difícil? É difícil. Veja lá, benefícios trabalhistas, primeiro para mim, uma eventual partilha de bens numa herança, quantas brigas, né? Primeiro eu. Como eu falei, esses princípios são redentores, né? Então, se nós desejamos de fato libertar-se da nossa pequenez, a gente tem que exercer isso. Não é fácil. Desculpe sinceramente qualquer ofensa. Disse Simão Pedro a Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu ofensor? 70 vezes, 7 vezes, disse Jesus. Ou seja, desculpar sempre, mas desculpar de forma sincera, sem mágoa. No nosso estágio evolutivo também é difícil, né? Alguém nos ofendeu, nos prejudicou, te perdoo, da boca para fora. Te perdoo, mas não quero te ver nem pintado de ouro. Isso não é perdão. Mas Deus sabe o que faz com você. Isso não é perdão, né? O verdadeiro perdão na ótica cristã espírita. Não critique a ninguém. Infelizmente nós temos esse hábito, né? De criticar todo mundo. Por que a gente não deve criticar ninguém? Porque nós também temos defeitos, né? E às vezes superlativo àquela pessoa que nós estamos criticando, né? Jesus disse, insensato, tolo, vê o cisco nos olhos dos outros, não vê a trava que te impede a visão. André Luiz desenvolve, atualiza isso, falando, repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. São lições preciosas, mas eu estou sendo até repetitivo, né? Mas tem que ser. É difícil, não é? Porque a gente gosta de olhar para os outros e falar, olha, mas você viu como ele está gordinho? Come pra caramba, né? E a gente olha aqui e fala, meu Deus, olha primeiro para mim. É difícil emagrecer, tem que ter disciplina, comer pouco, fazer exercícios, não é? Agora, nós criticamos os outros, né? Use a fé e a prudência.
aprenda a semear, preparando a boa ceifa. Olha que interessante, ele fala em prudência. Prudência é cautela, é cuidado, é prevenção, é análise prévia. Nós temos algumas regras de conduta na vida. Imprudente é aquele que desrespeita a regra. Por exemplo, velocidade máxima. Em algumas rodovias, 80 por hora. Se eu exagerar na velocidade, eu estou sendo imprudente. Estou agindo sem cautela, em desrespeito às regras de trânsito. Na vida é assim. Na medida que eu tenho regras e vou agir de forma imprudente, eu vou cometer erros. Não tenha dúvida disso. Use a fé. Olha que bacana isso. Fé que remove montanhas. Compreensão de Deus em nossa vida, da espiritualidade. Aprenda a semear. Disse Jesus, a sementeira é livre. Nada para nós é impedido. Nada. Você pode fazer tudo. Mas a colheita é obrigatória, né? Se eu quero ter uma boa colheita, eu tenho que semear coisas boas, né? Eu falo isso lá no tribunal do júri. Às vezes eu vou fazer uma acusação como promotor de justiça de um indivíduo que não cometeu crime antes, nenhum, mas agiu contra as leis penais, matou outrem. Então eu falo, olha, me recordo de Jesus, cada um conforme as suas obras. A sementeira foi livre, mas a colheita agora é obrigatória. É desagradável ter a sua liberdade restrita, privada, mas fez por merecer, não é? Então, se eu não quero mal para mim no futuro, eu tenho que semear coisas boas aqui agora. Amizade, fraternidade, amor. Jesus, não recolha uvas de espinheiros. André Luiz, desenvolvendo esse tema. Não peça uvas ao espinheiros. Eu sempre falo isso aqui com bastante clareza. Cada um dá o que tem. E isso é importante, repito, insisto na tese que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, porém tem pessoas que não são iguaizinhas. Esse é mais caridoso, esse é mais teimoso. Cada um tem o seu procedimento. Dois irmãos criados no mesmo lar, esse é mais calado, esse é mais falador, esse é mais prestativo, esse é mais egoísta. Agora, se eu conheço, é importante conhecer as pessoas, eu não vou pedir algo que ele não pode dar. Não vou pedir entendimento que ele não pode dar. Não vou pedir paciência que ele não pode dar. Ele é espinheiro, ele vai dar espinho. Não é uma parreira que vai nos dar uva, não é? Liberte-se do peso de excessivas convenções. Essa questão de convenções é complicado, convenções sociais, né? Viver prisioneiro a convenções, sem querer fazer críticas nenhuma, mas tem muitas pessoas que convivem conosco até, que são prisioneiras das futilidades. E tem pessoas que vivem de aparência, vivem dessas questões sociais. Nós não podemos mais, né? Não estou dizendo que a gente não possa ter entretenimento, uma boa música. Aliás, eu passei para a Elza, não sei se ela passou para vocês, a lei das vibrações, né? Até na música, você deve tomar atenção para as letras que você está ouvindo, porque isso pode trazer distúrbios às tuas vibrações. Agora, viver uma vida de futilidade, de aparências, de nome. Ah, você conhece o fulano? Ah, que família que ele é? Pouco me interessa isso. Pô. E tem pessoas que se ligam a isso, né? É isso que André Luiz fala das excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Não que a gente não possa usufruir de uma boa vestimenta, de um carro do ano, natural, mas ficar prisioneiro a essas questões, não é? A simplicidade
é a melhor coisa para a nossa vida, não é? Simples, é muito bom. E às vezes é interessante, nós conhecemos pessoas que são notáveis no conhecimento e são simples, sem nenhuma soberba. Essa questão também é bacana, é importante. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Tem pessoas que não dão a oportunidade para o outro falar. Se alguém perguntar como vai, ele fala. E você como vai? Nossa, você não sabe o que aconteceu com ele. Aí fala meio... E só fala dele, dos problemas dele. Sem querer absolutamente me colocar num patamar de evolutivo que eu não tenho nada. Mas essa lição eu já aprendi. Dá uma vontade de ser segura. Dá uma vontade de falar de você, dos teus problemas. Eu aprendi. Principalmente porque hoje, dentro da sistemática da Casa Espírita, eu faço atendimento fraterno. Imagina se a pessoa chegasse ali e falasse do teu problema. Falasse, não, peraí, você não sabe o que acontece comigo, minha filha? Nossa. Isso no dia a dia, a gente pode acabar fazendo, né? Falando só da gente. É um exercício que a gente deve fazer também. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Bacana, hein, Jeová? Você está desempenhando um trabalho magnífico, filmando as palestras, trabalhando. Que bacana. É difícil fazer isso? Até no nosso trabalho, com os nossos subalternos, quem tem essa possibilidade, enaltecer o trabalho do outro é muito bacana. Olha, que coisa boa. A tua empregada doméstica, que alimento você me fez hoje, que almoço magnífico. Pô. A pessoa gosta de ouvir isso. Faz bem. Nós também gostamos de ouvir isso, não é? Trabalhem no bem de todos. Nós temos essa obrigação, né? Valorize o tempo. O tempo é precioso. O tempo não volta mais. Vou fazer uma abordagem aqui a respeito do tempo, sem querer ofender o meu colega, que eu vou, por caridade, omitir o nome dele. Eu tinha 18 anos. Eu estava servindo no Exército, Gilvan, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu tinha um relógio, poucos tinham relógio. E a aula era desagradável, matéria específica do Exército. E vale lembrar que o serviço é obrigatório. E esse meu amigo, ele olhava para mim e perguntava, que hora que é? Cada 5, 15 minutos, que horas são? Ele não prestava atenção não, ele só queria ver a hora para acabar aquilo lá. Então, não valorizou o tempo, não é? Porque ele poderia eventualmente ouvir e aprender algo diferente. E muita gente fala, escuta, vamos nos reunir para matar o tempo? Nós não podemos matar o tempo. Não quer dizer absolutamente que eu posso reunir com meus amigos para conversar, cantar, me alegrar. Isso é bacana, faz parte da vida, não é? Mas valorizar o tempo. E principalmente nos dias atuais que a gente percebe que o tempo está cada dia mais corrido, não é? Nós já estamos indo para o final do ano. Parece que foi ontem. Eu, por exemplo, eu estou com 61. Parece que foi ontem. Você vai ver daqui para frente. Rapidérrimo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Metodologia, disciplina, organização. Se você trabalha organizado, o trabalho rende. Os resultados são positivos. Isso qualquer metodologia de trabalho fala. Para a nossa vida também a gente tem que ter metodologia, né? Administração é uma matéria, né? Organização é um bacana isso. A gente não pode viver com uma folha de papel jogada e movimentada pelo vento de um lugar para o outro. A gente tem que ter roteiro, ter determinação,
organização, disciplina, né? Não se aflija, não se desespere. Tenha confiança no futuro, tenha confiança nos benfeitores. Sirva a toda a gente, sem prender-se. Isso é questão interessante, né? Você faz algo para os outros e acha que esse outro te deve obrigação e deve ficar ligado a você para o resto da vida. Faça e ele siga o caminho, não é? Seja alegre. Tão triste você conviver com uma pessoa que é entristecida por natureza, que não dá um sorriso, sempre com aquela amargura, sem motivo plausível. Tem dias que você tem direito, todo direito de ficar triste, não é? Mas ficar permanentemente de forma a transparecer uma pessoa profundamente desgostosa com a própria vida, não. Justo, dar a cada um que lhe merece, e o agradecimento. Naquele vídeo que eu passei a respeito das vibrações, agradecer é fundamental. A vida te oferece, sempre que você agradece. Agradeça sempre. E jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. O mundo me serve. Para finalizar, as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados do entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Por isso a gente vê, com todo respeito eu falo isso, com todo carinho, uma série de livros de autoajuda que fazem, nada é novo. Jesus trouxe tudo para nós. Que Ele nos abençoe.